Em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Queridos, a Bíblia nos ensina que a verdadeira amizade, ela vai além de interesses momentâneos ou de alegrias passageiras, corriqueiras. Eu não sei se você pode dizer que você tem um amigo. Eu não sei se você construiu ao longo da tua caminhada cristã verdadeiros amigos. Amigo aquele que você pode contar. Amigo. O amigo verdadeiro é aquele que está presente em todo o tempo. Seja na tua vitória, ou seja na tua dor. Amigo é amigo. Ele está junto com você. De uma certa maneira, ele sente a tua dor. Por isso que essa reflexão do sábio diz que em todo tempo amo um amigo. E para a hora da angústia nasce o irmão. O irmão. Um irmão que se importa, que se interessa. É o que o sábio está dizendo. Que o amigo na hora da angústia, ele vai estar junto com você. E a amizade verdadeira, ela é forte. A amizade verdadeira é aquela amizade que não abandona, mas que permanece no tempo bom, no tempo ruim. Às vezes ela até pode envergar, passar por momentos difíceis. Mas quando é amizade, ela supera as tempestades. E é nesse momento que nasce o irmão verdadeiro. Assim, também Jesus nos chamou de amigos. Amigos. Porque Ele deu a vida por nós. Ele disse: não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigo. Amigo é aquele que constrói, amigo é aquele que está junto. O relacionamento de homem e mulher também pautado na amizade, na compreensão. E o maior exemplo de amizade é aquele que não mede esforços quando o assunto é cuidar, é se importar com o nosso próximo. E não ser um sanguessuga, aquele que diz que é amigo, mas é só me dá. E se esquece que a amizade passa pelo campo da generosidade, da compreensão. Quem tem amigo, ele sabe a importância que é a lealdade, a constância. O amigo está sempre disposto de alguma maneira a te entender, a estender a mão. Assim como Cristo, Ele fez conosco. Ele se doou, Ele se entregou. E Ele nos chamou de amigo. Hoje Deus com certeza nos convida no ambiente que nós vivemos, que nós caminhamos, que nós trilhamos, a cultivarmos amizades verdadeiras, que edificam, que nos sustentam nos momentos difíceis, que nos fazem refletir o amor de Cristo de verdade, o amor dele, a compreensão. E que eu e você possamos cultivar amigos. E o amigo verdadeiro é aquele que te aproxima de Deus e não te afasta de Deus. Esse é o amigo. E as marcas de uma verdadeira amizade, elas são carregadas por uma vida inteira. Nós carregamos essas marcas.
Os anos podem passar, mas o amigo sempre lembra de um bom amigo. Sempre vem a memória, sempre vem a lembrança, um amigo. Não só nos momentos de conveniência, mas por afeto, por carinho. A amizade verdadeira, ela é firmada em um bom equilíbrio, no respeito, na lealdade. O amigo, ele é leal. É quando podemos contar de verdade com o outro. Tem amizade que nasce no jardim de infância. Tem amizade que se consolida no emprego. Tem amizade que se consolida no ambiente da família. Amigos são amigos. Amigos estão dispostos a estar contigo. É quando nós contamos um com o outro. Jesus dá o maior exemplo sobre amizade. E até para nós, meros mortais, é difícil de entender, de compreender esse exemplo que Cristo nos deu sobre a amizade. Ele nos deu uma explanação. Ele nos deixou uma revelação do significado que tem um amigo para ele. Quando Judas chega com a multidão para prendê-lo, o mestre Jesus, o amigo Jesus, olha para ele e diz: amigo, para que vieste aqui? O significado disso é amor até o fim. Isso é amizade. Amigo, por que vieste aqui? Esse é um exemplo do que é amizade até o fim. Jesus poderia ter chamado Judas de inimigo, mas ele chamou de amigo. Jesus poderia ter chamado Judas de traidor, mas ele preferiu chamar amigo. E nessa revelação, nesse acontecimento, ele revela que o amor verdadeiro não depende da atitude do outro, mas do caráter daquele que ama de verdade o seu amigo. E não depende do outro, depende de mim. Depende do caráter que está dentro de mim. Jesus poderia, de alguma forma, ter rejeitado Judas. Mas ele não rejeitou, porque o caráter de Cristo é diferente. O exemplo que ele nos ensina é o exemplo do perdão. Mesmo sendo traído, Jesus revela que a verdadeira amizade não é apenas quando tudo vai bem, quando tudo está legal, mas a verdadeira amizade está na capacidade de perdoar as falhas dos nossos amigos. A verdadeira amizade passa pelo campo do perdão também. Em algum momento nós vamos ser provados, em algum momento nós vamos ter que saber perdoar um amigo. O ensinamento de Cristo nesse relacionamento com Judas até o fim nos chama a uma reflexão. Jesus expõe que Judas estava falhando, mas ainda assim oferece a chance dele reconhecer seus atos e se arrepender. E nada mais importante do que uma atitude de um amigo de caráter.
É isso que Jesus está a nos ensinar, do que é o amor até o fim. Não é porque o amigo de alguma forma pisou na bola, que ele vai deixar de ser amigo quando ele é amigo de verdade. Amigos vão falhar conosco, nós vamos falhar com eles, mas a amizade, ela é construída no campo da lealdade. Mais vale às vezes as feridas causadas por um amigo do que um beijo falso. O amigo, ele não vai passar a mão porque ele te ama. Ele vai falar a verdade quando necessita que a verdade seja exposta. O puxa-saco, ele vai tentar te ludibriar, vai tentar te passar a mão na tua cabeça. Agora o amigo de verdade não. O amigo de verdade vai dizer: ô, tu está errado. Tu não está certo. Porque o amigo se importa. Se importa. Ou seja, Jesus nos mostra que a verdadeira amizade não é descartável. Mesmo diante da traição, Jesus está disposto a nos ensinar uma verdadeira amizade não pode ser descartável. Mas ele é o traidor de Jesus, não importa. Jesus está mostrando que dentro dele existe um amor incondicional até o fim. Até o fim. Por isso que nós tentamos entender a perfeição de Jesus e nunca vamos conseguir entender. Jesus é perfeito, nós somos falhos. E quando nós olhamos para as nossas falhas, nós não conseguimos ter a capacidade de perdoar como Cristo perdoou o traidor. E quando ele faz a pergunta: amigo, por que vieste? O amigo se aproxima e ainda dá um beijo no rosto dele. O amigo cria uma conexão com ele naquele momento. Ele manteve na sua atitude o coração aberto ao ensino, ao valor do amor de verdade, de perdoar o nosso próximo. Nós temos uma capacidade muito grande de falar de perdão, só nós não temos a mesma capacidade de perdoar as falhas do próximo. Falar de perdão é bem diferente do que você perdoar quando o próximo falha com você. A gente tem muita força para reter o perdão na hora que teria que liberar o perdão. E a gente guarda as mágoas, os rancores no nosso coração, quando nós deveríamos perdoar. E a amizade de um homem com outro homem é um pouco diferente da amizade das mulheres entre elas. As mulheres, eu não sei se vocês percebem, a mulher quando encontra amiga, ela cumprimenta toda educada, ela é uma lady, ela é uma dama, é 3 beijinhos, elas estão ali conversando com todo carinho, daí daqui a pouco vai dizer: vamos no banheiro comigo? Já vai, vamos junto para o banheiro. É uma amizade diferente. Agora o homem é diferente. O homem parece que ele já chega chegando, né? Ele já chega chamando: e aí, cabeça? Como é que tá, gordo? Como é que tu tá, varão? E na hora de dar um abraço, parece que dá aquele abraço quebra a costela, sabe? Que trinca as costelas. Ou dá aquele aperto de mão, quebra osso. Parece que tem que mostrar masculinidade. Ah, tá louco um homem convidar um outro homem para ir no banheiro. Isso aqui é isso, rapaz. Agora as mulheres é tudo diferente, são tudo jeitosinha.
Tu já viu as amigas caminhando, vendo vitrine? É mais ou menos assim. Tá 3 casal caminhando, tranquilo, à vontade, né? Os maridos já começam a ver que as mulheres estão incomodadas em andar de mão dada com ele. Daqui a pouco já diz, vão na frente, vão. E elas ficam faceiras, por quê? Porque daí elas vão parando em vitrine, em vitrine. E os homens já são meio campeiros, os homens já não... Se eles pudessem olhar para o outro lado, eles não querem saber de ficar parando vitrine em vitrine, mas as mulheres é vitrine em vitrine, elas se entendem desse jeito. Eu nunca vi gostarem tanto de vitrine, GG. Parece que elas saem caminhar só para ver vitrine. E mesmo às vezes sabendo que o cartão de crédito está meio lá, tudo bagunçado, mas elas gostam de ver vitrine. Elas gostam de ser tentadas, parece. Passar pela tentação. Mas é as amizades, os relacionamentos de homem, de mulher, é diferente. Tu vê as mulheres preparando alguma coisa, gente, elas botam toalhinha na mesa. Elas sempre botam algo a mais, elas botam um cheirinho, botam uma florzinha, elas fazem algo de... Os homens, por favor, gente. Eles largam aquela carne velha gorda em cima da mesa assim, ó. Cortam de qualquer jeito, comem com a mão, fazem de qualquer... E as mulheres são tudo jeitosinho. Onde tem as mulheres, tudo é diferente, né? Elas são mais delicadas, elas são mais lady. São criadas dessa maneira, são ensinadas dessa maneira. É o comportamento, é o gênio humano. Mas as amizades, elas se constroem nas diferenças também. Nas diferenças. Se constrói bons amigos. E quando nós falamos de bons amigos, nós entendemos que amigo não abandona. Não abandona. Amigo não esquece do amigo. E amigo lembra sempre com carinho do outro amigo. Quem lembra aqui de vocês o amigo do jardim de infância que era um amigo forte de você? Alguém lembra aqui do amigo do jardim de infância? Emer, tu lembra do teu amigo do jardim de infância? Lembra o nome dele ou não? Vitor. Eram 2 desse tamanho assim. Mas era um amigo. Era um amigo, né? Eu lembro dos meus... Não lembro de um, eu lembro de vários amigos meus do jardim de infância. Já me cruzei com alguns já vieram aqui na igreja, pararam aí na frente, me cumprimentar. Amigos de jardim de infância, amizades que foram construídas lá atrás. Lá atrás. E como é legal a gente ter essas memórias dos amigos, né? Os amiguinhos que a gente teve lá no jardim de infância. Eu lembro de um amiguinho também do meu filho, Lucas Festa era o nome dele. Porque o Piazinho era uma festa, era uma alegria. E de vez em quando o Eduardo fala, eu do Lucas Festa. É assim, amigos. Esses dias eu estou na academia, aí encontro um amigo do Eduardo. E aí a gente se cumprimenta. Daí ele diz assim, você é o pai do Eduardo? Sim, o pai do Eduardo. E amigos, a amizade dos filhos já estão refletindo em nós. Amizades. Nós vamos construindo amizade. Amizade. Como é bom nós termos amigo. Amigo para contar. E não tem aquelas amizades que é construída depois dos 50 também? Tem ou não tem? Tem amigos que você vai conhecer lá na velhice. Vai fazer amizade. Vai construir uma história de amizade. Eu posso dizer que eu conheci alguns amigos meus depois dos 50. Fiz amizade depois que eles tinham 50 anos de idade. Que legal, né? Isso é muito bom, porque a palavra de Deus diz que amigo não tem idade. Amigo ele é constituído. Existe, parece, uma afinidade entre os amigos, né? Cria-se um campo de afinidades e como é bom a gente ter amigos, né? Para contar, para conversar, para falar. Você já viu as mulheres sentar para falar de jogo de futebol? Não falam, gente. Eu não entendo como é que elas não falam, Thiago. E os homens parecem que têm que falar de jogo de futebol. E as mulheres, tu tenta, mas não conversam sobre isso. É outros assuntos, né?
E os homens é futebol, é política, é aquele griteiro e não sei o quê, como se fosse resolver o problema, né? E as mulheres não, elas têm as conversas delas. Eu até hoje, na verdade, eu entro nos grupinhos de mulher ali, eu não sei o que elas conversam, gente. Eu nunca tive curiosidade, mas deve ter umas conversas diferentes, né? Porque se não gosta de futebol, não gosta de falar de política, qual que é as conversas das mulheres? Né? Podiam entregar para nós aí alguma coisa? Os maridos, elas para falar dos maridos. Ah, mas daí, não. É uma falta de tempo mesmo, né? Ó, uma irmã já saindo disso, que é isso? Eu não falo do meu marido. Eu assim com meu, viu? Arrumou para a cabeça, Tiago. É assim, né? As amizades vão se construindo, né? Mas é diferente, né? Os homens têm um tipo de conversa, e é verdade, isso também é verdade. Pô, se tiver um bolinho de homem perto e um bolinho de mulher do outro lado meio perto, os homens não conseguem conversar, por causa do som sonoro que vem do grupo das mulheres quando estão conversando, né? E falam, emendam um assunto no outro, e já puxam o outro, e já falam do outro, então, e aquela conversa, né? E os homens já são mais tranquilos, moderados nessas horas, né? Falam o que tem que falar e pronto, né? E já se resolvem também na hora. Então, a mensagem fala de construir amigos, de fazer amizade, de ter um amigo para contar, ter um amigo para abraçar, né, para tomar um chimarrão, ter um dedo de prosa, né, os amigos. Eu queria botar um videozinho no telão agora, que fala sobre amizade, e logo depois eu vou dar uma palavra para encerrar o culto. Nós vamos ver um videozinho sobre amizade. Pode desligar um pouquinho das luzes aí da igreja? Isso. Não importam as caretas, a beleza, ou mesmo a falta dela. Toda loucura, se há risos ou choro, nem tampouco tem significado as diferenças. Se é vida real ou nas redes sociais, muito menos classes ou status. Se chove ou faz sol, se os momentos são bons ou ruins, não tem relevância. Raça, idade ou religião também não importam. O que importa é que você é meu amigo. Ou melhor, meu irmão. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Essa é uma realidade. O amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão na adversidade. Quem que já não teve um amigo quando era mais novo? Eu tive amigo que me botou dentro de um pneu, me dizia que era meu amigo. E me rolou num barranco abaixo, dentro de um pneu. E eram os amigos que nós tínhamos. É? Colocar dentro de um pneu e ficar vibrando ainda. Vai dar certo essa descida, vai dar certo. Vai chegar lá, vai chegar lá. As amizades, né, Marcelo? Pura arte, sapeca. Né? E os pais nem sabiam onde é que estavam. Estamos entreverados com os amigos, fazendo o que? Arte. Arte. E os amigos assim, vai construindo lá, né, lá no jardim de infância, você vai construindo amizades, você vai tendo relacionamentos. A Bíblia diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. É ou não é importante ter amigo? É muito bom ter amigo.
Então, se você construiu ao longo da tua história um amigo, amizade, seja leal ao teu amigo. Seja leal. Não seja Judas, seja leal. Porque o amor que Cristo nos demonstrou é um amor até o fim. Essa história, né, de fiquei magoadinho com meu amigo, então cuidado que você nunca foi amigo. Porque amigo vai magoar, vai machucar em algum momento. Quem sabe ele vai ter um momento de fraqueza, vai ter um momento que ele vai estar meio com o cio desencapado, meio encostado. Mas ele é teu amigo e respeite o teu amigo, valorize o teu amigo. Chame ele para uma conversa, bata um papo com o teu amigo. Isso é o que nós aprendemos com Cristo. Um amor incondicional até o fim. Até o fim. Essas amizades que às vezes a gente ouve, né? Parece até um conto da carrochinha, né? Amigo traindo amigo. Não é esse o propósito. Não é esse o caminho certo. O caminho correto, verdadeiro, é aquele que Cristo nos ensinou. Irmãos, nós estamos com a Bíblia cheia de maus exemplos. Mas se estão na Bíblia, é para nós tirarmos algum aprendizado com isso. É para nós não cometermos os mesmos erros que esses homens cometeram. Se está na palavra de Deus, é para nós não entrarmos nesse mesmo engano. Deus poderia deixar na Bíblia tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bonito. Mas aprove Deus não deixar. Deus deixou as falhas dos homens, os erros. As mesmas falhas. E quando eu falo de amigo, eu posso ir muito mais além. É honrar o teu pai. É honrar a tua mãe. Hoje que eles não têm, quem sabe, tanta utilidade, eles são velhos já. Eles estão, quem sabe, cansados da vida. Mas e por causa disso você deixou de ser filho? Por causa disso ele deixou de ser teu pai, de ser tua mãe? Valores, princípios. Se não fosse tão importante, não seria o primeiro mandamento que o Senhor deixou, honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento. Como pode um filho dizer que é filho e não honrar o pai e a mãe que gerou? Mesmo com todas as falhas, é o pai, é a mãe. É fazer diferente. Nós poderíamos tratar o mal com o mal. Ah, porque o meu pai me maltratou, a minha mãe me maltratou a vida inteira, eu não tenho que honrar, é nada. Não foi isso que Cristo ensinou. Cristo disse: amigo, por que vieste? Cristo ensinou um amor até o fim. Até o fim. E é esse amor que nós temos que alimentar dentro do nosso coração. É essa verdade que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Desse amor incondicional. Dessa amizade, desse comprometimento com a família. Eu imagino que não deve ser muito legal sentar numa mesa e todo mundo brigar. Que situação é essa onde senta-se numa mesa e em vez de ser um momento de bênção, um momento de gratidão, um momento de comunhão, vira-se uma guerra, vira-se um duelo, começa a haver xingamento, quando todos deveriam reconhecer que aquele alimento que está sobre a mesa é porque Deus permitiu ele chegar ali. Então Deus nos chama de verdade a uma reflexão do que é amizade de verdade. Parece que o mundo quer dividir os brancos dos negros, os negros dos brancos. Parece que querem criar divisão onde não tem que ter divisão. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. E quem somos nós para fazer acepção?
Então o compromisso de ser cristão vai muito mais além. Vai muito mais além. As fragilidades humanas que vêm sobre nós, eu entendo que às vezes é de uma família que já vem com problemas, de uma família que já arrasta, às vezes, desestruturas emocionais. Mas quando chegar em mim, eu tenho a oportunidade de mudar tudo isso. De fazer diferente, de ser diferente. Se o meu pai foi um carrasco, se a minha mãe foi meio carrasca comigo, eu não vou ser assim. Porque agora eu entendi que eu preciso ser diferente. Eu preciso andar diferente, eu preciso honrar aqueles que me honraram a vida inteira. Aqueles que se preocuparam comigo de verdade. E tem horas, meu irmão, que nós temos que aprender a juntar os cacos da vida. Juntar e fazer um vaso novo. Eu tenho certeza que o oleiro verdadeiro, ele está olhando para você, ele está dizendo, você pode estar um caco, você pode estar em pedaço, mas de você hoje eu vou fazer um vaso novo. É um vaso novo. Amar a Deus também até o fim. Eu escolho amar a Deus até o fim. Faça chuva, faça sol, esteja tempo bom, esteja tempo ruim. Eu escolho amar o meu Deus até o fim. Eu escolho amar a minha família até o fim. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem a morte, nem o porvir, nada vai me separar do grande amor de Cristo, nada vai me separar. E quando eu entendo isso, eu tenho a decisão em mim. Eu decido errar, eu decido pecar, ou eu decido, eu vou acertar a partir de agora. São as decisões que nós temos que tomar. São as decisões. E assim é quando a gente decide ser leal. Eu tomo a decisão de ser leal. Ser leal. Ser um exemplo não é só ser um exemplo para o teu filho, para a tua esposa. Ser um exemplo para Deus é ali fora, como você está sendo um exemplo. É mais ou menos assim. Como que eu quero ter moral dos meus filhos, da minha casa, se lá quando eu tenho a oportunidade de fazer as coisas certas, eu estou fazendo as coisas erradas? O diabo só está rindo de você. Porque você está dando brecha. Porque você está abrindo a porta para o mal se instaurar na tua vida, na tua casa. Não faça isso. Se coloca em pé, igreja. Amar a Deus é amar de verdade. Não existe essa história até o meio. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. Porque há um prêmio que me está esperando. E esse prêmio se chama a coroa da justiça. Esse prêmio não é o homem que vai te dar, esse prêmio é o próprio Deus que vai te dar. Não vou ser eu que vou estar te recebendo lá no céu. Quem vai estar te recebendo lá no céu com voz de muitas águas é o Senhor Jesus. Aquele que foi morto e reviveu. Aquele que estende as mãos sobre a igreja nessa noite e diz: eu quero sarar a minha igreja. Eu quero curar a minha igreja. Eu quero derramar o meu bálsamo sobre a minha igreja. Aquele que diz que Ele quer cuidar de mim, Ele quer cuidar de você. Aquele que diz: no mundo tereis aflições, vocês vão passar por tribulações. Ei, mas regozijai-vos, alegrai-vos, porque antes de vós perseguiram a mim. Mas Deus está dizendo: Ele venceu.
E se Ele venceu, Ele quer que você vença também. Ele quer que você seja um bom pai até o fim. Ele quer que você seja um bom marido até o fim. Ele quer que você seja um bom filho até o fim. Ser cristão não é só da boca para fora. Ser cristão é ter dentro de si as boas dádivas. Porque a Bíblia diz que as virtudes da vida, elas saem de um coração cheio de Cristo. As virtudes têm que estar dentro de nós. Quem sabe faz quanto tempo que você não fala palavras de carinho, palavras de afeto. Quem sabe chegou a hora que o Espírito Santo começa a falar contigo. Está na hora de dizer: ei, palavras que aproximam e não que afastem. Palavras que ajuntem. Se até hoje na tua família vocês viveram uma guerra interior, está na hora de mudar. Está na hora de ser mais flexível, está na hora de ser mais compreensível. Nós estamos em um tempo que nem nós sabemos o tempo que ainda nos resta. O que nós estamos aqui é vivendo todo dia. Nós estamos vivendo minutos, nós estamos vivendo horas, dias, meses, anos, décadas. Mas nós temos que estar preparados, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, para que quando a trombeta soar, meu irmão, você não fique sentado, mas você esteja preparado para o encontro com o Senhor. Ser crente de verdade, meu irmão, às vezes é na solidão experimentar o abraço de Cristo. Em momentos de solidão, você tem a oportunidade de ser abraçado por Ele. Não afaste esse momento, mas viva intensamente esse momento. Quem sabe as pessoas de alguma forma hoje te abandonaram, mas o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor não te abandona. Ele não te abandona porque Ele é fiel. Ele não te abandona porque Ele te ama de verdade. O mundo pode até nos iludir, pode até nos oferecer coisas que parecem que são agradáveis, mas o que de verdade tem que nos agradar é a presença do Senhor na nossa vida. É a presença de Jesus. É ter Jesus, é convidar Ele para entrar na tua casa, para consertar o que precisa ser consertado, para arrumar aquilo, quem sabe, que está errado. Quem sabe tem uma brecha na tua construção, abriu-se uma brecha, Deus está dizendo: ei, hoje eu desço com a minha mão poderosa e eu vou fechar essa brecha. Mas dá espaço para o Cristo. Dá espaço para Jesus. Ninguém é o melhor pastor do que Ele. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. E você veio para a igreja hoje para ter como referência esse bom pastor. Chega de anular aquilo que o Senhor tem para a tua vida, aquilo que Ele tem. Quem sabe esse culto não foi todo aquele culto impactante que você imaginava, mas esse culto, ele trouxe um alimento necessário para a tua vida. E o alimento que nos sustenta de verdade é o feijão e arroz de todos os dias. É a palavra que nós recebemos todos os dias. Se você está vivo hoje, você está bem alimentado, se você ainda hoje está servindo ao Cristo, é porque você teve um alimento até hoje te sustentando. E esse alimento, ele é transferido no mundo espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele se oferece como pão. Ele diz: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. A ausência das coisas materiais não pode substituir
a presença de Deus na nossa vida. Porque nós, enquanto seres humanos, sempre algo vai nos faltar. Porque nós somos carnais, parece que sempre algo está nos faltando. Mas se nós fizermos uma reflexão verdadeira enquanto cristãos, apaixonados que somos por Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Porque o Senhor tem nos sido suficiente. Aqui tem hoje uma igreja que ama Jesus de verdade. Se tem uma igreja que ama Jesus, levanta as duas mãos um instante. Levanta as duas mãos um instante e diga: Senhor, eu estou aqui não é para ver homens, eu não estou aqui para ver espetáculo, eu estou aqui para adorar o Teu nome, louvar o Teu nome, eu estou aqui para adorar o Rei da Glória.